Existe uma expressão popular muito conhecida que diz tal pai, tal filho. A doutrina espírita se posiciona para lembrar que existe a lei de evolução e a reencarnação e que nem sempre o filho terá semelhanças com o pai. Estamos aqui falando do ponto de vista moral, não do ponto de vista físico, porque a verdadeira família é aquela de laços afetivos, espirituais. Então, os pais transmitem geneticamente semelhanças físicas aos filhos, mas não transmitem as semelhanças morais. Allan Kardec estuda isso em O Livro dos Espíritos, no diálogo com os espíritos superiores. Vamos trazer aqui para a nossa reflexão a questão de número 208 de O Livro dos Espíritos, quando então Kardec pergunta: o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? E respondem os benfeitores espirituais: exerce, e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isto é para eles uma tarefa. Se nela falhar, serão culpados. Ou seja, o que os espíritos estão nos dizendo? Que semelhanças físicas, biológicas, são uma coisa. Semelhanças morais são outra. Porque somos todos individualidades. Cada um de nós, pais e filhos, temos a nossa história evolutiva. Temos as nossas experiências, os nossos aprendizados, que são únicos, são individuais. Então, os pais terrenos não têm como passar aos filhos as semelhanças morais. Entretanto, através da educação, devem concorrer para o melhor progresso desses espíritos que agora estão aqui na Terra como seus filhos. Por isso, então, o Espiritismo tem como tese a educação moral, que a moralidade não pode ser passada geneticamente, hereditariamente, mas os afins, os semelhantes se procuram. É a lei de sintonia ou lei de afinidade. Então podemos ter filhos que biologicamente são a nossa cara, como se diz, mas podem moralmente ser muito diversos de nós, os pais, os adultos. Não sabemos quem é esse espírito, não sabemos o que ele fez em existências passadas, não sabemos quais são as nossas ligações um com o outro, ligações essas trazidas de vidas passadas. Não sabemos quem, espiritualmente falando, é mais evoluído: o pai, a mãe, o filho, a filha. Somente na convivência e no crescimento dos filhos é que poderemos detectar quem está mais moralizado, quem está mais espiritualizado. Entretanto, como estamos num mundo de expiações e provas, e somos todos espíritos imperfeitos, temos muito que aprender, muito que desenvolver. E é aí que entra a educação do espírito imortal reencarnado, que é missão dos pais, tarefa que Deus confiou aos pais. E, portanto, os pais responderão pelo que fizerem com os filhos. Respondem pela orientação que estão dando. Respondem pelos exemplos que estão dando.
respondem se, por incúria, por desleixo, deram liberdade excessiva aos filhos. Existe um projeto reencarnatório, não estamos aqui na Terra por acaso. Não nos unimos na família por acaso. Por isso, é uma tarefa, é uma missão que Deus confia aos pais. Portanto, chamamos a atenção de todos, principalmente dos pais irresponsáveis, pela importância da família enquanto instituto educacional dentro da sociedade humana e dessa missão educadora que os pais devem exercer, observando, corrigindo as más tendências que os filhos apresentem, dando uma orientação moral, ética, com base nos ensinos de Jesus, permitindo, através dos mais variados incentivos, que eles se desenvolvam, consigam dar prosseguimento à sua evolução, ao seu progresso intelectual e moral. Isso é papel dos pais. Quando os pais estão ausentes por algum motivo, é papel dos responsáveis. Sejam os pais adotivos, sejam os avós, sejam tios, não importa. A responsabilidade é muito grande, porque a escola não tem como substituir a família. Os professores não têm como substituir os pais. E, aliás, os professores não existem para substituir os pais, assim como a escola não existe para substituir a família. A doutrina espírita deixa, portanto, muito claro o papel dos pais na educação dos filhos e que mais importante do que as semelhanças físicas, mais importantes são as semelhanças morais. É possível aproximar um espírito refratário, indolente para essa família? Com certeza. E esse é o papel da educação moral que os pais devem exercer. Recomendamos aqui a todos os pais responsáveis a leitura de O Livro dos Espíritos a partir da questão de número 207. 207 em diante, quando Allan Kardec trata então do tema semelhanças físicas e morais, destacando esta questão 208, quando os benfeitores espirituais da humanidade nos informam que a educação é prioridade da família e o exercício do educar é missão dos pais. Filhos que se desvirtuam aqui na existência humana por desleixo dos pais são estes, os pais, que respondem perante a lei divina. Pensemos seriamente nisso, porque quando a família falha na educação dos filhos, a sociedade, com o tempo, ficará corrompida e desequilibrada. O assunto é muito sério e a doutrina espírita tem esclarecimentos muito profundos a respeito. Pensemos, reflitamos a esse respeito.